Então é Natal e o que você fez? 2025 tá acabando, 2026 já tá com o pé na porta e hoje eu quero conversar com vocês sobre metas de fim de ano. Não como uma promessa vazia, uma lista de obrigações, mas sim como um exercício honesto de organização de vida. A ideia não é que a gente discuta aqui uma performance e nem que transforme a sua vida num grande projeto, mas sim olhar para o próximo ano com clareza, estabelecer prioridades definidas e não ter metas que se anulam entre si, né? Porque convenhamos, não adianta também ter uma lista de 30 metas com 5 sendo completamente opostas uma à outra. Vamos para esse passo a passo. Primeiro, antes de falar de qualquer coisa, eu queria contar que assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho com metas desde que eu me conheço por gente. Eu não tô brincando, assim, em casa sempre foi um ritual chegar ao final de ano e a gente sentar e pensar, tá, o que a gente quer pro próximo ano, qual caminho seguir, o que eu espero da minha vida. Óbvio que assim, nunca foi uma super metodologia de definir essas metas, mas ao longo dos anos acho que eu fui conseguindo entender um pouco melhor como fazer isso de uma forma estruturada e principalmente que funcionasse. Digas de passagem, eu amo fazer metas e eu faço todos os anos, não só para minha vida pessoal, mas também para minha vida profissional, tá? Em termos de o que eu quero para o escritório, quais são os meus objetivos para o próximo ano, se eu vou focar em crescimento, se eu vou focar em captação, o que eu quero em termos de projeção de faturamento, se eu quero contratar mais gente, se eu quero, enfim, fazer 1 milhão de coisas. Uma das coisas, eu até comentei isso no Instagram do escritório, foi que eu sou tão milimetricamente organizada com as metas que eu quero, que eu coloquei uma meta de seguidores para TikTok e Instagram. Então, a gente começou o ano com mais ou menos 1.300 seguidores no Instagram, eu queria ter 2.000 seguidores no Instagram, a gente já tá quase batendo 4. E no TikTok, a mesma coisa, eu queria terminar o ano com 2.000, a gente tava com 1.500 mais ou menos, e a gente já tá batendo quase 5. E fato é que, assim, é um exemplo bobo, tá? Só pra vocês entenderem a lógica. Não adianta você estabelecer uma meta e não correr atrás dela, não minimizar essa meta em termos de quebrar ela em pequenos quadradinhos pra fazer ela acontecer. E, obviamente, que as pessoas que estão ao redor de você precisam estar alinhadas com essas metas para que vocês juntas consigam crescer e prosperar. Perfeito? E primeiro, você precisa, quando você vai falar sobre metas, acho que é muito importante começar por um diagnóstico e não fazendo uma lista em si. Algumas perguntas norteadoras que eu faço para mim quando eu vou estabelecer minhas metas. Então, o que funcionou na minha vida nesse ano? E por que isso funcionou? Segundo, o que não funcionou? E é óbvio, por que isso não funcionou? O que eu mantive por obrigação e o que eu mantive por medo? O que eu abandonei no meio do caminho sem perceber? E também o que faz realmente diferença no meu bem-estar, no meu trabalho, nas minhas relações. Esse é o momento de você olhar para o seu ano, não como de, devia ter sido melhor, devia ter sido de tal forma, que arrependimento, mas sim como uma forma de você entender o que você gostou do que você fez e o que você não gostou, o que você está insatisfeito. E assim, por mais que a gente vá estabelecer metas, é muito relevante que a mensagem que fica aqui é que elas são norteadoras. Até porque a pessoa que vai começar o ano de 2026 não é a pessoa que vai terminar o ano de 2026. A gente muda, as nossas metas se transformam, e uma coisa que você entendia que você queria muito no começo do ano, talvez no final já não faça mais sentido. Então também não dá para usar essa lista como uma cláusula pétrea, né? Você precisa acompanhar esse movimento da sua vida, de entender quais são os seus objetivos que estão ali para fazer sentido, para somar, e quais talvez fiquem obsoletos ao longo do tempo. No final das contas, o que a gente quer aqui é decidir para onde ir, mas para isso a gente precisa decidir de onde a gente está partindo sem se auto-enganar. Depois, acho que um ponto essencial é definir prioridades sem uma grande romantização, tá? Até porque, assim, quando você tem 1 milhão de metas, você não vai conseguir ter clareza mental para alcançar nenhuma delas. Então, num passo a passo muito claro, o objetivo é o seguinte: primeiro você vai listar tudo que você acha que você quer fazer. Então, na minha vida pessoal, por exemplo, eu quero ver minhas amigas com mais frequência. Eu quero fazer atividade física porque eu gosto muito e eu não tô conseguindo encaixar isso na minha rotina. Eu quero ter o faturamento X no meu negócio. Ou então, eu quero mudar de emprego. Ou então, eu quero... Enfim, insira aí a sua realidade prática. Quero ir viajar para tal lugar. Por exemplo, meu sonho é conhecer Paris. Então, tá lá. Você não tá
fazendo uma grande definição, você não tá fazendo um grande passo a passo, você tá fazendo um brainstorming, jogando tudo isso num papel. Eu recomendo que seja num papel, né? Até porque se você for fazer tudo isso na cabeça, meu filho, coitado de você, porque o cérebro no final do ano de ninguém tá funcionando mais. E daí, nesse inteirinho, é muito importante que você tenha clareza de quais são as metas que dizem respeito à sua vida pessoal, quais são as metas que dizem respeito à sua vida profissional, em relação à sua vida financeira, relacional e também, não esqueçam de cuidar da saúde de vocês. A saúde também precisa estar dentro de uma meta. E eu recomendo, inclusive, que tanto da sua vida pessoal quanto da sua saúde sejam as principais agrupamentos de metas, porque, adivinha só, ninguém vai prosperar doente. Infelizmente, essa é uma realidade. Se você não cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, não há a possibilidade de você conseguir investir tempo suficiente no seu negócio para fazer ele decolar. Seja você um profissional CLT, seja você um empresário, empreendedor, enfim. Porque não, o que nos move não é o seu CNPJ, é o seu CPF. E a partir desse momento que você tiver tudo que você quer fazer agrupado nesse lugarzinho, por macro áreas, você vai ter que escolher prioridades. Porque não adianta você querer abraçar um mundo que você vai terminar 2026 frustrado, sem conseguir sair do lugar e, consequentemente, deixa eu até ajustar a câmera, peraí, um momento. Voltei. E, consequentemente, você vai deixar de estabelecer objetivos. E um adendo aqui, tá? O final do ano, ele é um marco temporal. Ele não significa que é um marco energético, necessariamente. Não sei qual que é a sua crença pessoal, tá? Mas não é necessariamente um marco energético, não é uma virada de ciclo, mas é um marco temporal que nos ajuda a pautar objetivos, porque a gente consegue estabelecer começo, meio e fim deles. Não dá também para olhar para a ideia de colocar metas de fim de ano como meu Deus, mas a energia do próximo ano. Não, calma. Quem tem que fazer acontecer é você, não é o próximo ano. Então você pode fazer isso a qualquer momento da sua vida. Você pode estabelecer uma meta em janeiro para cumprir ela até junho. Você pode estabelecer uma meta em agosto para cumprir ela até agosto do ano seguinte. Não interessa o que você vai fazer, o que interessa é como você vai fazer, tá bom? Então, a partir desse momento, listou tudo que você acha que você quer fazer, agrupou por área pessoal, escolheu prioridades reais, você vai começar a se preocupar. Você vai começar a se perguntar o seguinte: isso aqui me aproxima do que eu quero construir, daquilo que eu quero para minha vida? Segundo, isso cabe na vida que eu tenho hoje? Faz sentido para mim? E terceiro, isso resolve um problema concreto que eu tenho ou só alimenta uma fantasia? Eu não tô falando pra você deixar de sonhar, tá? Até porque, no final das contas, você é livre pra estabelecer o que quiser, mas a ideia das metas é que elas sejam metas pé no chão, que elas sejam realizáveis. Não adianta, por exemplo, você colocar lá nas suas metas: eu quero casar com um astro de K-pop, que eu acho que vai ser pouco provável que isso aconteça. Você lá, no auge dos seus 30 anos de idade, querendo sua meta para 2026, que seja, eu vou me tornar ministro do STF. Não vai acontecer, meu filho. Então, o fato tem que ser factível para sua realidade. Pode ser uma meta de longo prazo, tá? Mas não é assim que funciona, né? A gente precisa pensar em etapas. E o que eu tô propondo aqui é uma meta de um propósito com duração de 1 ano. É extremamente importante que você, nesse inteirinho, consiga separar a sua vida profissional como critério e não só com meros slogans, tá? Por que eu tô falando isso? Porque na sua rotina prática, você precisa encaixar ambas e elas precisam funcionar. Não adianta você só fazer metas profissionais e negligenciar por completo a sua vida profissional. Da mesma forma que não adianta você fazer uma meta financeira arrojada, robusta, e no final das contas não pensar em outros aspectos da sua vida financeira, da sua vida pessoal. Porque se tudo é prioridade, então nada é prioridade, tá? E no final do dia, trabalho não substitui afeto e afeto não paga boleto. Então a vida profissional precisa coexistir com a sua vida profissional de forma minimamente saudável, tá bom? Nisso, você vai acabar mapeando suas prioridades e, consequentemente, vai conseguir se fazer algumas perguntas úteis, como, por exemplo, qual que é um horário aceitável para eu encerrar o dia, para eu terminar minhas demandas de trabalho? Porque sim, você precisa estabelecer dentro da sua rotina, sendo
ou CLT, ou enfim, empresário, empreendedor, você precisa estabelecer uma rotina. Não dá para você trabalhar 17 horas por dia, tá? Segundo, quais são as atividades pessoais que eu deixei de lado esse ano e por qual motivo? Eu deixei de visitar a minha avó pelo menos uma vez por mês porque eu não tinha tempo na minha agenda. Então, bora pensar. Visitar a minha avó é importante para mim? Então eu preciso alocar isso na minha agenda de forma prioritária. Para mim fazer atividade física é importante, mas eu acabei negligenciando, tá? Então precisa alocar atividade física na sua vida, na sua agenda de forma prioritária, tá? Não só simplesmente jogar para Deus e esperar que milagrosamente aconteça. O que realmente exige mais de mim enquanto pessoa? O meu trabalho ou a minha incapacidade de colocar limites? Porque, óbvio, a gente tem cargas de trabalho que são exacerbadas, a gente tem clientes que são demandantes, mas se você não aprender a instituir um início, meio e fim para sua rotina de trabalho, para as exigências que as pessoas têm em relação ao serviço que você presta, meu filho, não vai adiantar, tá? Você vai continuar sucumbindo de cansaço, você não vai conseguir ter boas resoluções e sua vida vai ser sempre uma bola de neve que você é levado para um lugar que o vento te manda. Você não consegue ter autonomia decisória sobre a sua vida se você não consegue também ter clareza sobre seus objetivos, sobre seus desejos, sobre suas metas de modo geral, sabe? E também, quanto do meu cansaço é circunstancial, por exemplo, eu tô trabalhando muito em dezembro, porque eu sou lojista, eu vendo muito nesse mês, e o quanto desse cansaço é estrutural, o quanto diz respeito à forma como você coloca o trabalho na sua vida, tá certo? E daí, a partir do momento que você colocou essas metas, você precisa entender como evitar que metas sejam conflitantes, tá? E para isso eu vou trazer alguns exemplos reais, porque eu acho que fica muito mais fácil da gente materializar. Primeiro que você precisa conversar com seus pares sobre as suas metas. Seja o seu companheiro ou sua companheira, se você é casado, casada, namora, mora junto, enfim. Essa pessoa precisa estar alinhada com você. E eu dou um exemplo muito simples. Não adianta você colocar como meta, no ano de 2026 eu quero me casar. Sendo que seu companheiro não tá de acordo com essa meta. Você vai se frustrar, vai gerar um problema no seu relacionamento e, enfim, não vai adiantar de nada. Ou então, em 2026 eu quero comprar um imóvel com o meu companheiro ou companheira. Só que seu companheiro e sua companheira não vê isso como uma prioridade. Então, isso vai gerar um desgaste no seu relacionamento que não faz sentido. Poderia ser muito bem conversado de forma prévia para que vocês consigam se alinhar. Isso também serve para os seus companheiros de trabalho. É muito importante que quem está ali lado a lado com você consiga enxergar também o que você deseja. Até porque são essas pessoas que estão no seu ambiente de trabalho que vão te auxiliar a resolver e principalmente alcançar metas profissionais. Vou dar um exemplo aqui em relação, por exemplo, captação de cliente. Então, eu quero captar um número X de clientes por mês. Eu quero captar 10 clientes por mês. Eu preciso que as pessoas que trabalham comigo entendam sobre quais são as minhas metas, para que juntas elas saibam, olha, eu possa dar um feedback para as pessoas. Por exemplo, no mês de janeiro eu captei só 8 clientes, então elas sabem que eu vou ter que focar aquelas últimas semanas do mês de janeiro para investir meu tempo em alcançar mais clientes para que a gente consiga bater a meta. Então, eu quero eficientizar o trabalho do escritório, fazer entregas mais rápidas. Então, todo mundo precisa trabalhar para que isso aconteça. Porque se você não envolve a sua equipe, os seus pares, não adianta de absolutamente nada estabelecer metas, tá certo? E daí, a partir desse momento, você vai conseguir ter clareza, porque quem está envolvido junto com você vai te auxiliar a ver as suas metas e também operacionalizá-las. Óbvio que presta atenção nisso aqui. Você não precisa que o seu parceiro, parceira, seja de trabalho ou de vida pessoal, esteja não só de acordo, mas esteja também na mesmo objetivo que você, na mesma meta que você. É muito saudável que a gente tenha metas distintas, até porque somos pessoas distintas e, consequentemente, teremos objetivos distintos. Então, pode ser muito bem uma meta pessoal sua, querer comprar um apartamento, do seu parceiro não ser um objetivo para ele, talvez seja juntar dinheiro e fazer uma viagem, enfim, mas que você consiga ainda assim olhar isso como uma responsabilidade sua para você, tá? Não algo do casal, não um objetivo do casal, mas sim algo que você deseja para sua vida pessoal.
A mesma coisa em relação aos seus pares de trabalho, que também vão ter metas pessoais, pensando, por exemplo, em questões pessoais que eles têm para resolver dentro do ambiente de trabalho. Então, que tem um colaborador que é muito tímido, então esse colaborador vai ter como uma meta, por exemplo, fazer um curso de oratória, e você talvez não precise fazer esse curso de oratória porque você não tem inseguranças relacionadas à forma como você se posiciona. Tá tudo certo, tá bom? A gente tem individualidades, vamos tratá-las como elas são. E daí você tá precisando entender quais das suas metas são complementares e quais delas brigam entre si. Vou te dar, assim, um panorama bem factível. Eu quero dormir até tarde. Perfeito, não tem problema você dormir até tarde como um objetivo, se você consegue encaixar isso na sua rotina, se você acha que faz sentido para o seu corpo. Mas também outra meta sua é fazer mais atividade física. O problema é que quando você olha a sua agenda, o único momento que você consegue encaixar a sua atividade física é no período da manhã. Então, talvez valha a pena repensar se faz mais sentido ter como meta conseguir dormir até tarde para dormir mais ou fazer atividade física nesse período da manhã. Outro exemplo, eu quero diminuir a quantidade de horas que eu trabalho. Perfeito, acho uma demanda extremamente justa. Mas daí, complementarmente, você vai assumir 6 projetos distintos para tocar ao mesmo tempo e, consequentemente, essas horas que você trabalha, na verdade, vão aumentar, né? Não para você não... Assim, é muito importante que a gente também aprenda a ter rotina, que a gente saiba dividir tempo, eficientize o nosso trabalho, saiba que a gente pode delegar coisas, mas não adianta você enfiar os pés pelas mãos, porque não vai funcionar. Então, essa é a lógica. E também, obviamente, eliminar as metas que se puxam para lados opostos. Se uma das minhas metas para o ano de 2026 é reduzir o meu tempo de tela, eu não posso colocar como objetivo estar mais ativa nas redes sociais. São coisas completamente opostas, tá? Dá para você operacionalizar de outras formas, mas daí você vai ter que fazer o próximo passo, que é quebrar essas metas em micrometas, tá bom? Micro-objetivos. Algumas outras perguntas práticas para você se fazer quando você estiver montando as suas metas para o ano de 2026. Primeiro, eu tenho tempo real para isso? Eu quero começar um curso de inglês. Beleza, mas faz sentido na sua rotina? Faz sentido considerando os objetivos que você tem para esse ano? Se fizer, é ótimo. Eu tenho orçamento real para isso? Não adianta, de forma factível, você querer entrar na lista de bilionários da Forbes se você ganha 2 salários mínimos. Você pode, não tô falando que você não pode, mas naquele ano talvez isso seja improvável, tá? Da mesma coisa, eu quero criar cavalos no ano de 2026, tá? Mas você consegue se manter com o dinheiro que você tem? Seu orçamento tá fechando mês a mês? Se sim, perfeito, o problema é se não tiver. Então, o objetivo tem que ser sempre factível dentro das possibilidades financeiras que você tem. Óbvio que a gente tem sempre a possibilidade de ascensão de vida, mas sejamos realistas, tá? Não vai ser um salto surreal. Ou, por exemplo, eu ganho um salário mínimo e eu quero fazer aula de hipismo. Gente, hipismo é caro, não vai caber. São 2 coisas que não funcionam juntas, tá bom? Terceiro, eu tenho energia mental para isso, para assumir essa nova tarefa, esse novo projeto? Porque se você assume algo que você não tem como se dedicar para aquilo, você vai se frustrar. É a receita certa para dar errado, tá? Então, é muito importante ter também esse autoconhecimento e, consequentemente, conseguir ter clareza na sua tomada de decisões. Além disso, se eu tentar cumprir essas 2 metas ao mesmo tempo, uma vai inviabilizar a outra? Isso é relevantíssimo, porque realmente não faz sentido nenhum que você tenha metas conflitantes entre si. E por último, mas não menos importante, essa meta está baseada em um desejo real ou na pressão externa? E eu vou dar um exemplo muito simples, que se adequa muito ao que a gente fala dentro, por exemplo, de mulheres em idade fértil. Minha família quer que eu tenha filhos. Faz sentido eu colocar para 2026 uma meta de, eu quero engravidar? Eu quero realmente ter filhos? Ou eu só tô pensando nisso como um objetivo porque ao meu redor as pessoas estão me cobrando sobre isso? Eu quero mesmo fazer essa pós-graduação? Ou eu só sinto isso porque meus amigos estão fazendo pós-graduação? Eu quero mesmo viajar para tal lugar ou eu só tô sendo muito influenciado pela mídia, pelo influencer que eu sigo? Enfim, acho que vale a pena essa reflexão interna, olhando para si e olhando para o outro também. Tá certo? São alguns conflitos típicos quando a gente está definindo metas. Economizar, mas aumentar o padrão de consumo.
incongruente. Cuidar da saúde, mas manter uma rotina de trabalho inviável, tipo, entregar 16 horas por dia de trabalho. Não vai dar, querido. Outra coisa, projetos grandes, mas espaço na agenda. Não vai rolar. Pedir descanso, mas não saber impor limites no trabalho e aceitar todas as tarefas que me dão. Cuidado, tá? E por fim, e daí, aqui é realmente, acho que a coisa mais importante desse vídeo, é como transformar uma meta num plano viável, tá? Eu uso uma metodologia simples, que é zero glamourosa, mas que é literalmente escalonar essa meta. Então eu vou pegar a meta, eu vou reduzir para a ação mínima que eu consigo manter. Então, por exemplo, o meu objetivo para 2026 é fazer atividade física. Beleza, isso é uma meta abstrata. Então eu preciso colocar isso numericamente. Então o meu objetivo é, eu quero fazer atividade física 5 vezes na semana. Beleza, quantas vezes você está fazendo hoje? Estou fazendo uma vez na semana? Calma. Vamos primeiro colocar uma meta de aumentar a sua frequência para 3 vezes por semana, que seja na academia, até o fim do primeiro semestre de 2026, e daí no segundo semestre você vai focar nessas 5 vezes por semana. Mas é um plus, porque se você colocar, vou para academia 5 vezes por semana, provavelmente você vai se frustrar, porque primeiro você tem que criar o hábito, tá? Então coloque as coisas de forma factível, desmembra e pensa também que você pode ter subplanos e garantir pelo menos que o seu plano principal, que é eu vou fazer academia 3 vezes por semana, sendo que eu faço uma vez por semana, será cumprido. Se chegar no final de 2026 e você estiver fazendo academia 6 vezes por semana, ótimo! Mas o mais importante é que você garanta o mínimo, que é vou fazer academia 3 vezes por semana. Isso é o que é dentro desse método? É definir uma frequência realista, porque você precisa necessariamente estabelecer ali uma coisa que seja viável na sua rotina. Da mesma forma, já que a gente fala de cultura da magreza de forma muito constante aqui nesse TikTok. Eu quero emagrecer 30 quilos no ano de 2026, tá? Mas isso é uma meta surreal, tá? Não tô falando de você que toma as canetinhas não, tá? Pelo amor de Deus. É uma meta alta. E se você simplesmente começar 2026 com esse pensamento, você não vai conseguir ver nem evolução, que você vai ter sempre, eu só emagreci 1 quilo, e vai se frustrar. Então, estabeleça uma periodicidade para que você consiga fazer medições e também um ponto de revisão semestral, trimestral, enfim, para que você consiga analisar a sua meta e ver se está fazendo sentido. Por exemplo, eu quero ler 10 livros, quero ler 12 livros no ano de 2026, perfeito. Isso significa que você vai ler 1 livro por mês, essa é a meta. Você vai ter que ler, baseado nisso, eu tenho um livro de 300 páginas, então eu vou dividir essas 300 páginas nos 30 dias do mês, e vai dar 10 páginas por dia. Perfeito. Tá ali fracionado, escalonado, e é a receita certa para que você consiga cumprir as suas metas com tranquilidade, sem se frustrar, tá certo? Algumas perguntas que podem te nortear para você fazer esse escalonamento de meta. Qual que é o primeiro passo concreto de meta? Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Ok, então você vai passar num nutricionista, você vai passar num endocrinologista, vou me matricular numa academia, vou contratar um personal. Eu quero mudar de emprego. Perfeito. Para qual emprego eu quero ir? Quem está inserido nesse mercado? Quais qualificações eu preciso para alcançar essa vaga? O que quem está trabalhando nesse lugar tem que eu não tenho? Como que eu vou conseguir essas qualificações? É um curso? Então talvez valha a pena eu me inscrever num curso semelhante. Ou então, é uma língua? Então eu vou pensar em me inscrever nesse idioma. Não é simplesmente querer em abstrato. Querer em abstrato todo mundo quer, gente. É fácil. Segundo, qual a frequência mínima que eu consigo sustentar? Então o meu objetivo final é, obviamente, ir na academia 6 vezes por semana. Mas eu vou garantir que quando eu não conseguir 6 vezes na semana, eu vou pelo menos 2. É um compromisso meu comigo mesma, tá? Por que isso? Novamente, porque na vida real, se você não tem um hábito consolidado, é muito pouco provável que você consiga de uma hora para outra. Na primeira semana de janeiro, beleza, você vai conseguir. Na segunda semana de janeiro, você vai conseguir. Na primeira semana de junho, talvez você já não esteja conseguindo mais nessa frequência.
Até porque as coisas acontecem ao longo do nosso ano, né? E daí, a partir disso, se você não conseguir pensar no mínimo, você vai terminar toda a sua semana absolutamente infeliz, pensando, nossa, eu não dei conta. Então, também estabelece esse mínimo e seja gentil consigo, né? Porque você tá dando o seu máximo e isso é o principal, que você tenha como objetivo sempre ser melhor, que você tenha como objetivo cumprir as suas metas e não só que você escreva por escrever, porque isso não vai adiantar de nada, tá? Outra coisa que eu gosto é o que vai me mostrar que eu tô avançando nas minhas metas. Então, entender, por exemplo, que pequenos marcos são necessários. Então, no exemplo que eu dei de captar 10 clientes por mês para o meu escritório de advocacia. Tudo bem, em janeiro eu posso ter captado 8, mas eu corri muito atrás e eu vi que eu me esforcei para ir atrás. Eu sei que não deu, tudo bem, mas no próximo mês talvez eu consiga captar 10 e daí no mês seguinte eu vou captar 11 e daí eu vou fazendo essas compensações para que elas funcionem. E isso é relevantíssimo, que é comemore seus avanços, não veja só como cumprir tabela quando você está cumprindo uma meta, porque celebrar as nossas conquistas é parte importantíssima de dar uma resposta positiva para o nosso cérebro para que ele nos incentive a ir mais longe. A gente trabalha assim mentalmente numa lógica do mínimo, tá? Então é o mínimo de atividade física, é o mínimo de esforço. Se você não se condiciona a celebrar aqueles momentos, a fazer um momento de conquista, um momento de alegria, você vai ver tudo como uma grande tabela que você tem que cumprir independentemente daquilo te fazer bem ou não. E daí, por exemplo, se algo deixa de fazer sentido para você em algum momento, vem um sentimento surreal de insatisfação. Então, para uma pessoa que começa o ano falando, quero captar 10 clientes para o meu escritório de advocacia, mas dá abril e ela fala, não quero mais, eu vou seguir com uma companhia de teatro, se ela não tiver ali essa noção de olhar para si com essa tranquilidade, essa paz, essa bondade, ela vai sentir que ela falhou, mas ela não tá falhando, ela só tá recalculando a rota, né? E nesse caso a gente precisa entender que talvez as metas que eu estabeleci lá no começo do ano não façam sentido para a pessoa que vai terminar o ano de 2026. E assim, o que no final eu quero dizer com tudo isso, né? Meta boa não é a maior meta que a gente faz, mas é uma meta que se encaixa na nossa rotina, nos nossos objetivos, no que a gente quer para nós e, enfim, que faz sentido dentro da nossa vida, tá certo? A meta, ela não serve para transformar a gente em outra pessoa, ela serve para organizar a nossa vida da forma mais coerente com o que você sabe que você precisa, sobre quais são suas realidades fáticas, suas necessidades, enfim. E se nesse fim de ano você conseguir definir poucas prioridades que sejam, ainda que você consiga evitar metas que se anulam e principalmente separar o que é seu do que é demanda externa, minha querida, já é mais do que suficiente. Eu desejo para você um excelente ano de 2026, que ele seja de fato um ano de muita conquista, de muita alegria e principalmente que você consiga se olhar com mais bondade, entender o que é prioritário para você e a partir disso conseguir estabelecer o que faz sentido para esse e para os próximos anos. Se você assistiu esse episódio até aqui, muito obrigada. Não esquece de compartilhar o Valente Cash com as suas amigas que também não sabem por onde estabelecer metas. E deixar seu like nas redes sociais, porque eu sei que tem vários de vocês que assistem, não compartilham conteúdo, não compartilham nossos cortes, mas estão aí, tá bom? Porque vocês me mandam mensagem falando, ai Grazi, eu assisti tal episódio, foi muito legal, e eu levei pra vida e fez tal mudança, mas vocês não estão presentes de fato nas nossas redes sociais. Isso me entristece, tá bom? Um beijo e até o ano que vem. Tchau!